Olá, eu vou falar sobre o algoritmo Tournament Sort, que é um algoritmo de ordenação que foi derivado do heap sort, que segue a mesma lógica da árvore heap, em que ela pode ser armazenada em um array e que o índice dos filhos é igual a o dobro do índice do pai, mais um para o filho à esquerda, e o dobro do índice do pai, mais 2 para o filho à direita, e fazendo com que isso possa ser armazenado em um array. Basicamente, a lógica do heap sort seria ou fazer um min heap ou max heap, em que tipo o elemento do topo seria o menor de todos os elementos, que no caso seria o min heap, ou o elemento raiz seria o maior de todos do array, que no caso seria o max heap. No caso do Tournament Sort, eu só vou trabalhar os elementos do array nas folhas, e eu vou fazer com que eles compitam entre si até encontrar o menor elemento possível, que é o que vai ficar na raiz. Então, basicamente, o processo do algoritmo começa com colocando todos os elementos do array nas folhas da árvore, que basicamente é essa forma aqui. Ou seja, você tem um array que tem 10, 2, 5 e 4, eles vão ficar nessa ordem nas folhas, que é 10, 2, 5 e 4. E essa árvore vai ter o tamanho de 2 vezes a quantidade de elementos, que no caso é 8, 2 vezes a quantidade de elementos, que no caso é 4, vai ser 2 vezes 4, que no caso é 8, menos 1. Então eu vou ter 7 nodes na árvore, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ordenados de 0 a 6, no caso. Após esse processo, o algoritmo ele visa em construir a árvore. Eu vou sempre partir da raiz, no caso o índice 0, e vou para cada filho recursivamente verificar qual é o menor entre o esquerdo e o direito. Então o processo vai começar do lado esquerdo da árvore, em que ele vai verificar se o 2 é menor que o 10. Se for, ele sobe para a raiz. E depois do lado direito verificar se o 4 é menor que o 5. Se é, o 4 sobe para a raiz. E depois verifica se o 2 é menor que o 4. Aí ele sobe na raiz. No caso, fica nessa forma aqui. Verifica o 10, o 5, aí vence o 2 e o 4, e de cima, entre o 2 e o 4, o que vence é o 2. Então o 2 é o menor elemento do array até o momento. Esse processo recursivamente leva 2 vezes n-1, que no caso é o número de nodes, para ser executado, ou seja, ele tem uma complexidade de O de n, O grande de n. E ele só vai precisar ser feito uma vez, que é a parte da construção da árvore. Então, após eu ter colocado todos os elementos do array nas folhas e construído a árvore em O de n, eu já tenho esse processo aqui. E agora começa o algoritmo em si para a ordenação, que basicamente eu vou criar um novo array, que vai ser o array de elementos que já são sorteados, já estão ordenados, e esse array vai ter a mesma quantidade de elementos do meu array principal. E conforme eu for adicionando os elementos ordenadamente, eu vou fazer um laço até que esse array continue a quantidade de elementos desse array seja diferente do array principal. E quando ele for igual, significa que eu já estou com todos os elementos ordenados. No laço, eu vou pegar o primeiro elemento do array, o primeiro elemento da árvore, que no caso é a raiz, porque eu já garanto que essa raiz ela vai ser a menor de todas. E já coloco dentro do meu array. Então ele fica assim. Ou seja, o 2 que está na raiz, ele entra como primeiro elemento do array ordenado. No segundo passo do algoritmo, eu vou pegar a primeira folha, ou seja, o elemento aqui nessa árvore, que é o índice, que tem o índice 3, ou seja, eu vou pegar o índice dele, que é o 3. E vou pegar o índice i, que vai ser o elemento da minha raiz.
E eu vou descer a árvore até encontrar onde esse elemento que está na raiz está nas folhas. Ou seja, eu quero o índice desse elemento que está na raiz nas folhas. Então ele segue o processo. Enquanto esse índice for menor do que o primeiro elemento, ou seja, enquanto os índices não forem folhas, eu quero descer na árvore. Que no caso eu vou verificar se o elemento da minha esquerda ele é igual ao meu elemento, ou seja, estou verificando se o da esquerda é igual ao meu elemento. Se ele for, então eu vou dizer que o meu índice agora vai ser o meu índice da esquerda, ou seja, nesse caso aqui, o meu índice é 0. Eu vou verificar se o índice 2 vezes 0, que é 0, mais 1, ou seja, o índice 1 é igual ao meu índice, é o meu valor. No meu caso aqui ele é 2. Então eu vou setar que o meu novo índice vai ser 2 vezes i, que no caso é 0, mais 1, ou seja, vai ser igual a 1. Então meu novo índice vai ser esse daqui. No passo do laço, ele vai verificar se esse índice, que no caso é 1, ele é menor do que o índice da primeira folha. Como o índice da primeira folha ainda é 3, então ele ainda é menor. Aí eu sigo com o meu processo. Eu vou verificar se o elemento da esquerda, ou seja, 2 vezes 1 agora, mais 1, que no caso é 3, se o meu elemento do índice 3 ele é igual ao meu elemento do índice 1, que no caso não é. Então, eu vou dizer que o meu novo índice vai ser 2 vezes o 1 mais 2, no caso vai ser 2 mais 2, que vai ser o índice 4, é igual ao meu elemento. Ou seja, na árvore, o elemento do índice 4 ele é igual ao meu elemento anterior. Eu consigo garantir isso. Por fim, eu verifico se o índice, que no caso é 4, ele é menor do que a primeira folha, que no caso é 3. O índice da primeira folha, que no caso é 3. Que não é. 4 não é menor do que 3. Então ele sai do laço. Então eu consigo chegar ao elemento na raiz. Quando eu chego nesse elemento na raiz, eu seto ele para infinito. Porque como eu já armazenei esse elemento no meu array de ordenação, eu não preciso mais dele. E eu seto para infinito para poder atualizar a árvore. Aí segue o segundo laço para subir na árvore, ou seja, eu quero, a partir desse elemento, desse índice, eu quero subir e ir atualizando a árvore para descobrir qual é o menor elemento. Aí ele vai seguir. Enquanto o índice for maior do que 0, ou seja, enquanto esse índice não for a raiz, eu quero subir na árvore. Eu vou pegar o parente dele é representado como o índice dividido por 2 menos 1. No caso, o teto do índice dividido por 2 menos 1. Ou seja, o índice dividido por 2 aqui, nesse caso, é 4 dividido por 2. Que no caso vai dar 2. 2 menos 1 vai dar 1. Ou seja, o parente desse elemento do índice 4 é o índice 1. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o primeiro filho é o meu índice e que o segundo filho é o índice 3. Ou seja, eu tenho o índice 4 e o índice 3. Aí eu vou verificar se o primeiro filho, que no caso é o do índice 4, ele é menor do que o filho do índice 3, ou seja, infinito, ele é menor do que 10? Não, o 10 é menor do que infinito. Então o 10 é quem vai subir. Então o segundo filho que vai substituir o parente. Agora o novo elemento vai ser o 10. Antes o parente era 2 e agora o parente vai ser 10. E assim sucessivamente. Depois no laço eu vou voltar, vou verificar como meu índice agora. Eu atualizei meu índice para ser o índice do parente, ou seja, meu índice vai ser o 1. Agora eu vou verificar qual é o parente do índice 1. Vai ser o índice 1 dividido por 2, que no caso vai ser 0,5, mas como é o teto, vai ser 1. 1 menos 1 vai ser 0. Então o meu parente agora vai ser o índice 0. O primeiro filho vai ser o 1 e o segundo filho vai ser o 2. Eu vou verificar se o elemento do índice 1 ele é menor do que o elemento do índice 2, que não é. Aí, no caso, o segundo elemento vai ser o que vai ser substituído para o parente, que no caso é a raiz. Então, o elemento 4 ele sobe e ele agora, nessa nova atualização da árvore, o 4 é o menor elemento de todos do array. Então, ele vai voltar para o primeiro laço e vai adicionar esse primeiro elemento, que no caso é o 4.
e adicionar o 4 aqui, ele segue o processo para os outros elementos. Ele vai descer na árvore, procurando o 4, então ele vai para a direita, vai procurar o 4 de novo, vai para a direita, vai setar para infinito, vai verificar se 5 é menor do que infinito, se é, então 5 sobe, e entre 5 e 10 o 5 vai subir. Aí o 5 vira o menor elemento, aí volta para o laço novamente. Aí o 5 entra no array de ordenação, depois vai buscar o 5 na direita, na esquerda, seta para infinito e vai sucessivamente até chegar o 10 subir de novo, ou o 10 subir para a raiz, e o 10 entrar no último elemento. E assim o array vai estar ordenado. Basicamente, o processo de descida da raiz até a folha, ele tem log de n de complexidade. Então esse laço aqui, ele tem log de n de complexidade. E a subida também, ele vai ter log de n de complexidade. Então, para cada n elementos do meu array, eu vou ter 2 log de n. Então, no caso, eu tenho 2n log de n nessa parte de atualização da árvore. Então, eu tenho no total uma complexidade de n log de n. No algoritmo todo, eu vou ter, para a construção da árvore e para a atualização dessa árvore, eu vou ter n mais 2 n log de n, que resulta numa complexidade n log de n. Basicamente é isso. Obrigado.